Nostalgia. Ah, nostalgia é uma sensação tão esquisita que pode muito bem nos fazer lembrar das obras mais questionáveis com uma saudade que não faz o menor sentido. E eu recentemente me vi relembrando os anos 2010, onde eu passei boa parte do meu tempo assistindo animes. Pensei, por que não compartilhar com vocês pra ver se mais alguém se identifica com as minhas experiências? Então bora lá. Eu quero começar partindo do ponto inicial, que é onde tudo começou, que eu imagino que começou pra muita gente, e foi assistindo a TV aberta. Talvez tenha muita gente aí que nem eu, que nem sabia o que era anime quando eu tava assistindo. Tava ali assistindo Bom Dia e Companhia, tava assistindo TV Globinho, que saudade da TV Globinho. E passavam dois desenhos muito específicos que chamavam muito a minha atenção nessa época, que era Dragon Ball e Naruto. E eu lembro deles se destacarem muito na minha visão, porque eles eram muito mais da hora do que os outros. Eles se levavam muito mais a sério do que os outros desenhos. E até hoje eu tenho a sensação de quando eu tô me relembrando de Naruto, eu senti o gosto de café na boca, porque eu preparava o meu café e eu ia assistir na frente da TV o episódio que tava passando. Então sempre que eu via aquela parte do Exame Chunin, da Floresta da Morte, mano, o gosto do café veio na minha boca. E é óbvio que nessa época eu não fazia a menor ideia de que aquilo eram obras japonesas. Eu só assistia, que era o que tava passando. E não só, e pra não ficar só falando de Naruto, tem a Saga Buu, que eu particularmente deveria assistir umas 300 vezes. Eu só fui descobrir mais pra frente o que eram aquelas obras que eu tava assistindo quando eu obtive acesso à internet. E como foi esse meu primeiro contato com o mundo dos animes depois da TV aberta? Bom, como todo mundo nos anos 2010, quando a pessoa consegue um computador todo fudido e mal acabado e acesso à internet, o que ela faz? Ela cria um Facebook, porque em 2010 as pessoas usavam Facebook. E eu particularmente usava muito pra jogar Dragon City. Quem lembra aí da época de jogar pra caralho Dragon City no Facebook? Muito massa. Enquanto eu esperava os ovos chocarem no Dragon City, eu ficava lá scrollando o Facebook pra ver se tinha alguma coisa legal. Eu me lembro vividamente de me deparar com um meme de Sword Art Online. Um meme muito específico que eu vou tentar colocar pra vocês. O Kirito, daquele meme do Thug Life. Mano, quem lembra dessa porra? E eu lembro disso dar um clique na minha cabeça e dizer: nossa, viado, tem uns desenhos diferentes aí que eu ainda nunca ouvi falar. Então eu fui lá e fui de atrás pra ver se eu encontrava esse desenho que eu achei tão da hora. Aliás, eu fiquei maluco com esse meme do Thug Life aí do Kirito. Também não dá pra falar muita coisa, porque seria o equivalente a farmar aura hoje em dia, né? Só que eu, criança, por consequência, imbecil, não consegui encontrar Sword Art Online pra assistir. Eu não sei porquê, eu devia ser um acéfalo, um animal que não conseguiu achar na internet pra assistir Sword Art Online, nem que seja pirata. E na época, obviamente, não tinha Crunchyroll. Mas eu encontrei outro anime que era muito mais muito mais sanguinolento do que Sword Art Online. E é óbvio, né, rapaziada? Anos 2010, eu tô falando de Tokyo Ghoul. Quem lembra da primeira temporada de Tokyo Ghoul? Era maluquice aquilo lá. E eu lembro de eu assistir aquela primeira temporada e a minha cabeça ia explodir com um desenho. Pode ser tão sanguinolento, e tortura, e canibalismo. Aquilo explodiu a minha cabeça. E dali pra frente, eu entrei a fundo no mundo dos animes. E é uma pena mesmo que aconteceu com o Tokyo Ghoul, porque realmente era um anime que eu gostava muito, mas virou numa bosta. Eu até gostava na época da segunda temporada, hoje olhando mais de perto. É bem questionável, e o resto, meu amigo, esquece aquilo lá. Então, depois de Tokyo Ghoul, eu entrei a fundo nesse mundo dos animes. E óbvio que logo depois dele, o anime que eu vou assistir é Sword Art Online, né, rapaziada? O pai dos isekais. Talvez ele não seja o pai, efetivamente, porque deve ter tido isekai pra caralho antes. Só que o anime responsável pelo boom dos isekais é Sword Art Online, isso é inquestionável. Cara, esse anime, ele foi um evento, foi uma anomalia. Era absurdo como a primeira temporada era gostosinha de assistir, como me empolgava. Nossa, era foda, esse anime era foda na época. Se perdeu no caminho? Se perdeu pra caralho. Tu vai ver durante esse vídeo que a maioria dos animes que eu vou citar aqui se perderam pra caralho no caminho. Tokyo Ghoul já foi um lá, Sword Art Online é outro. E eu tava tão no hype de Sword Art Online que eu tava jogando pra caralho Ragnarok e outros MMORPG, porque eu achava aquilo um absurdo, eu achava muito legal existir um mundo online que tu podia compartilhar coisas com outras pessoas. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo sobre MMORPGs, é só pedir aí e deixar nos comentários. Outro anime dessa época também, Nanatsu no Taizai. Cara, quem lembra da primeira temporada de Nanatsu no Taizai? Tudo bem, depois da primeira, tem a segunda que não é a pior coisa do mundo, mas dali pra frente, meu Deus do céu, que bosta. Mas a primeira temporada, cara, aquilo lá era maravilhoso, viado. Chegava a dar gosto ver aquela animação. É um absurdo no que virou. Cê
Sério, chega a ser inacreditável. E não tem como falar de hypes absurdos dos anos 2010 e não falar de Attack on Titan, mano. Como assim? Não tem como. Esse anime, quem vivenciou na época o semanal dessa porra, ficou maluco. Porque era cada revelação insana na frente de revelação insana. Pode não ser o meu anime favorito. Eu tenho muitas coisas que eu não gosto de Attack on Titan. Mas eu não consigo deixar de dizer que tem uma das melhores tramas que eu já assisti num anime. É muito bom. E a trilha sonora disso aí é um absurdo. Meu Deus do céu. Por falar em experiências muito fodas dessa época, eu tenho que falar de One Piece, rapaziada. Eu assisti One Piece nas férias do primeiro pro segundo ano do ensino médio. E eu assisti em um mês One Piece. Um mês. Na época ele devia ter uns 800 episódios. E foi papo de cracudo. Papo de não sair de casa, de ver 20 a 30 episódios por dia. Era insano. Eu almoçava, eu dormia, eu ia no banheiro, eu fazia tudo assistindo One Piece. E era uma aventura, tá ligado? Era uma aventura estar acompanhando aqueles personagens. Eu nunca mais senti a mesma vibe que One Piece me passou. Tem várias coisas que eu não gosto de One Piece, mas a questão da aventura não tem como tirar desse anime. Ele é o top aventuras de todos os animes. E é por isso que até hoje, os meus arcos favoritos de One Piece são Skypiea e o arco do Chopper. O Chopper é claro, porque, nossa, eu chorei que nem uma cadela no arco dele. Eu amo o Chopper. E Skypiea por causa dessa sensação de aventura. Eles estão numa ilha do céu tocando um sino de ouro. É muita maluquice. E não tem como falar dos melhores arcos dos animes e não citar o anime que eu acho que tem o melhor arco dos animes, que é Hunter x Hunter. Cara, que absurdo que aquilo era antes. Tá bom que o anime inteiro, ele é muito bom. Ele é muito cadenciado, ele é muito constante. Particularmente, não é um anime que me pega muito. Mas o arco final, eu acho ele tão bem escrito, tão cheio de reviravoltas absurdas, que eu não consigo não tirar o chapéu pra essa escrita. É absurdo demais. Tem diversos outros animes que eu assisti nessa época. Nossa, mais uma porrada de animes. Mas tem dois que eu quero falar em específico. Se vocês quiserem um vídeo mais aprofundado falando de outros animes, tipo Jojo, Kaguya-sama, Konosuba, posso fazer vídeos específicos de animes específicos também. Deixem nos comentários o que vocês querem ver. Mas eu quero falar de dois animes que me marcaram muito nessa época. O primeiro é Haikyuu. Não tem como eu citar de animes que me marcaram na vida e não falar de Haikyuu. É sério, eu já assisti 8 vezes esse anime. E eu sei, hoje eu olho pra ele e eu sei que ele não é lá grandes coisas. Só que ele me marcou tanto. Eu assisti ele pela primeira vez numa fase que eu não tava muito bem. E ele moldou a minha cabeça. Ele me fez começar a fazer atividade física. Ele me fez começar a jogar vôlei, me estimulou a viver, a sair um pouco do quarto, a fazer outras coisas. Isso eu acho muito absurdo que a arte consegue fazer tu ir atrás, a te estimular a fazer. E eu não à toa, eu sei todas as falas de core de Haikyuu, tanto no japonês quanto no dublado, cara. Eu me arrepio toda vez que eu vejo a cena do bloqueio do Tsukishima, toda vez que eu vejo o discurso do Bokuto. Toda vez que eu vejo o saque do Yamaguchi. Mano, é absurdo esse anime. Esse anime, ele tá na minha veia. Eu tenho tatuado ele no meu peito. De tão foda que eu acho que ele é. E sempre que eu tô numa fase que eu não tô muito bem, eu reassisto e eu melhoro. Porque esse anime, ele já tem uma veia na minha cabeça. Ele já tem uma sinapse dele na minha cabeça, pra liberar serotonina quando eu vejo, sei lá, o Kageyama, quando eu vejo o Hinata, o Asahi, o Yamaguchi, qualquer um deles. É inexplicável o quanto um anime pode fazer parte da tua vida. E pra fechar o vídeo, eu quero falar do último anime, assim, que me marcou pra caralho, que é Mob Psycho 100. Mob já me pegou ali mais na finaleira do ensino médio. Eu já tinha começado a trabalhar e eu já não tava com muito tempo também. E Mob veio numa época muito diferente de todos os outros animes, e não à toa ele teve um impacto diferente. Ele fez eu começar a ver os animes de uma forma mais crítica. Ele tem um excelente subplot, ele tem personagens secundários maravilhosos, e é por isso que eu acho que ele é um anime tão divisor de águas pra mim. Depois de Mob Psycho, eu não consigo reassistir obras da mesma forma. A minha visão parece que mudou. E eu acho isso perfeito, porque agora eu consigo ver outras camadas dentro dos animes que eu vejo. Por isso que às vezes um isekai genérico já não tem mais tanta graça pra mim, mas tipo uma obra diferentona, aí já me atiça o olhar. Porque agora eu já vejo outras coisas que me interessam mais, como o desenvolvimento dos personagens, a animação, qual que é a mensagem por trás daquela obra. Hoje, se eu pegar pra reassistir esses animes que eu comentei, talvez eu tenha uma visão completamente diferente. Então foi isso, rapaziada. Eu queria só compartilhar um pouco da minha experiência de como que foi crescer vendo esses animes nos anos 2010. Comenta aí quais foram os animes que mais marcaram vocês nessa época. Eu quero ficar sabendo, eu vou ler todos os comentários, vou responder todos os comentários. E eu fico por aqui. Valeu e tchau.